Você fechou o seu primeiro cliente de social media, assinou o contrato, e aí vem aquela sensação horrorosa de: meu Deus, e agora? O que eu vou entregar? O que eu preciso entregar nos próximos 30 dias? Quais são as etapas que eu preciso seguir com esse cliente? Respira, gata! Porque você não vai sair postando com desespero. E por isso, eu quero te mostrar exatamente tudo que você precisa entregar nos primeiros 30 dias depois que você fecha um cliente. Lembrando que o que eu vou falar aqui não é uma regra absoluta, tá? Isso aqui é a minha opinião de 8 anos trabalhando como social media e tendo uma agência de marketing. Primeira coisa, começa organizando tudo sobre a marca desse cliente. Quem é essa empresa? O que ele vende? Quem que é seu público? Qual é a sua identidade visual? Quais são os acessos das suas redes sociais? Qual que é o objetivo principal desse cliente? Porque toda a estratégia vai ser baseada nesse diagnóstico inicial de quem que é a marca. Então, antes de pensar em conteúdo, pense em organizar esse manual, né, de marca, vamos dizer assim, esse diagnóstico inicial de quem que é a marca. Vai facilitar a sua vida. Segunda coisa que eu acho que é importante você entregar nos primeiros 30 dias, a estratégia de comunicação. E, cara, aqui não é o que a marca precisa comunicar, porque aqui eu não tô falando de estratégia de conteúdo, eu tô falando de estratégia de comunicação. Então, aqui, inclusive, eu acho que eu diferencio muito a social media que faz post da social media estratégica. Então, quando eu falo estratégia de comunicação, você vai definir alguns pilares, como, por exemplo, qual vai ser o posicionamento dessa marca, como que ela quer ser percebida, o que ela realmente precisa falar, quais são os pilares de conteúdos que vão fazer sentido pra ela, quais mensagens precisam aparecer com frequência, qual vai ser o seu tom de voz, qual vai ser a sua personalidade, quais serão as ações de marketing executadas durante o prazo de 30 dias, 60 dias e 90 dias, as etapas do seu trabalho de forma visual para o seu cliente, inclusive com os prazos, porque quando você monta essa estratégia de modo 360, você vai ter praticamente um mapa, cara, para você se guiar em relação a esse mapa, e aí você vai seguindo exatamente o que tá dentro desse mapa, que é a sua estratégia de comunicação por um completo. Terceira coisa, dentro desses 30 dias, uma coisa que tu não pode deixar para depois é a parte de você organizar o perfil do cliente, que é você realmente organizar a casa. Então, primeiro, tira print de tudo, né? Tira print de como tava o conteúdo antes, das métricas, de absolutamente tudo, para você depois fazer um comparativo, né? Quando vocês fizerem 30 dias juntos. E aí, você vai fazer a organização de perfil. Então, destaques. Os destaques precisam ser atualizados. O que precisa estar fixado, o que não precisa. Username. O link da bio realmente está atualizado. Tem todas as informações necessárias. Então, essa parte inicial de organização de perfil é uma coisa que você precisa entregar em 30 dias. Depois, você tem que entregar também a sua produção de conteúdo, que são todos os roteiros. Antes da materialização, que é a questão de edição de vídeo, captação de vídeo e design, você tem que ter a parte escrita. Sem a escrita, não tem vídeo. Se a pessoa não tem o roteiro, não tem vídeo. Se a pessoa não tem a escrita do que vai escrever numa arte, não tem arte. Então, para isso acontecer, precisa alguém ter a ideia. Precisa alguém escrever todas essas ideias. Então, é importante que nos primeiros 30 dias, pro teu cliente, você entregue a questão de todas as ideias e todos os roteiros prontos. Então, qual que serão os roteiros, quais serão os formatos, o que vai estar escrito em cada formato, como esse vídeo tem que ser gravado ou feito em design, quais são os objetivos de cada conteúdo, quais são as legendas de cada conteúdo. Então é importante que essa parte inteira escrita esteja pronta para você apresentar para o cliente. E eu sei que você vai se perguntar assim: mas Ju, como assim eu não vou entregar nada pronto? O cliente vai passar 30 dias comigo e não vou soltar nada? E aí eu vou te falar uma coisa, depende do combinado que você fizer com o seu cliente. Eu, por exemplo, sempre falo que quando um cliente fecha comigo, o primeiro mês, e ele vai sentir isso, é um mês de adaptação, é um mês de processo e é um mês de organização. A gente organiza tudo e no segundo mês tudo começa a rodar certinho pro cliente. Eu sempre gosto de explicar o processo pra ele, porque as coisas não são, gente, do dia pra noite. Eu preciso entender a marca dele pra eu conseguir me comunicar da melhor forma possível pra que ele tenha resultado. E pra isso eu vou levar um certo tempo. Não vai ser um dia. Imagina, nem as pessoas que às vezes trabalham com o seu cliente entendem a marca dele. Nem ele mesmo entende a marca dele. Então como é que você quer botar essa pressão de que você tem que entender a marca dele em um dia, 2 dias, 5 dias no máximo e uma semana tá postando? Não existe. Então toda vez que eu fecho com um cliente, eu explico o meu processo. Isso é uma outra parte importante que você deve fazer nos primeiros 30 dias, que é esse alinhamento de expectativas. Então eu explico pra ele, cara, antes de um conteúdo sair, eu vou estruturar a sua comunicação, eu vou entender quem é seu público, a gente vai montar um mapa inteiro da estratégia pra que todo o conteúdo tenha uma intenção. E aí eu vou te mandar todos os roteiros pra que eles, dentro desse período, sejam executados pra depois os posts começarem a sair. Isso muda completamente a visão que o cliente tem do seu trabalho, inclusive. E lembra de uma coisa, cara? Pressa não é sinônimo de bom trabalho. E muito menos sinônimo de profissionalismo. Às vezes a pessoa que entrega um negócio super rápido, mas entrega um negócio meia
boca e no final das contas não vai entregar um resultado pro cliente e daqui a 2, 3, 4 meses ele vai sair e vai encerrar esse contrato. Não adiantou de nada, ele perdeu tempo, perdeu dinheiro e perdeu energia. Então, é muito melhor você ser transparente desde o início, falar que as coisas vão demandar um certo tempo do que você prometeu que você não pode cumprir. Agora me conta aqui nos comentários, quando você fecha com um cliente, quais são as primeiras coisas que você entrega nos primeiros 30 dias? Beijo!